Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, venho aqui falar com vocês sobre um assunto que é complicado de falar, mas que temos que falar, não podemos nos calar, que é sobre as leis que estão sendo votadas em nosso país, que são completamente contra a nossa moral, a nossa fé, os nossos valores cristãos. Recentemente houve no Congresso Nacional um seminário chamado Nono Seminário LGBT para discutir os projetos de leis dos ativistas gays que querem implantar em nosso país a promiscuidade. Esse seminário contou com a presença de um pastor, um reverendo protestante. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Concluindo, com muita... Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Se instalar uma teocracia no Brasil, gritar onde tiver que gritar, tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo. Formação continuada, podem fazer milhões. Se não entrar a questão religiosa e a visão da teologia inclusiva, nós não vamos vencer, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de segundo grau larga a fé dele no quarto, na hora antes de ele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Que ele deve ter muita vergonha de se considerar cristão pelas atrocidades, pelas coisas que ele falou que são completamente contrárias a tudo que é do cristianismo e da nossa fé. E esse pastor disse que muito preocupa ele os fundamentalistas religiosos. Quem são esses fundamentalistas religiosos? Somos nós, que amamos a Deus e queremos obedecer o seu mandamento. Porque ele disse que está preocupado e que deve se lutar para implantar uma nova teologia, chamada teologia da inclusão, e acabar com essa teologia, esse pensamento cristão judaico, de famílias, famílias constituídas como no estilo tradicional, que são as famílias que ele cita o nome. Deixa eu me recordar aqui. Ele falou que se preocupa com essa palavra, sacralização da família. E é isso mesmo, As nossas famílias são santas, é uma instituição santa, sacra para nós, em que Deus mesmo a constituiu, nosso Senhor a quis assim. E vamos lutar sempre para defender, Nunca vamos calar a nossa voz.
né? A família é santa mesmo, é uma instituição santa. Então, esse reverendo, ele continuou falando, né, que quer implantar essa teologia da inclusão, né, onde se aceita, né, tudo, onde não há mais essa descriminalização aos homossexuais. Mas, meu irmão, deixa eu só começar a esclarecer algo, né? Quando nós falamos contra esses projetos de leis, né, desses ativistas gays que querem, né, implantar a promiscuidade no nosso país, nós não estamos falando contra os homossexuais, nem tendo preconceito com os homossexuais, porque é fantasioso, né, essa questão de que há em nosso país uma homofobia muito grande, que se mata gays a todo momento, o tempo todo. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão que estão querendo implantar em nossas cabeças, que existe isso, mas não é verdade, né? Pode haver sim, né, casos de homofobia, mas não é. A sociedade brasileira não tem preconceito contra os gays, contra os homossexuais, que se querem ser gays, que se querem viver junto, homem com homem, vá viva, mas isso não quer dizer que nós vamos aceitar. Isso é democracia. Nós não somos obrigados a aceitar isso, as práticas homossexuais. Tanto é que o Catecismo da Igreja Católica nos pede, né, para acolhermos sim os homossexuais e termos uma atenção devida para com eles. Mas não aceitar as suas práticas, isso não é de um cristão e nunca será. Essa é a nossa postura. Querem implantar em nosso país, né, o chamado kit gay, que com a desculpa de levar as crianças, os jovens, a não terem preconceitos, né, e nem serem homofóbicos, né, para com os homossexuais. Mas isso é uma mentira, né, porque são cartilhas, vídeos, né, de um teor muito sujo, né, que quer, na verdade, implantar a promiscuidade em nosso país, né, tirar a pureza de nossas crianças. E eu já digo aqui, vocês, pais e professores, que permitem que um conteúdo sujo desse, que quer colocar na cabeça das crianças, né, e de nossos jovens, que eles devem escolher se quer ser menino ou menina, mas como? Isso não é natural, entendeu? Se o menino nasce menino, ele é menino. Se nasce menina, é menina. Não tem o que escolher, entendeu? Por que vocês querem colocar isso na cabeça de nossas crianças? Que há uma escolha. Isso não é natural, entendeu? E uma criança não fica pensando nisso. Não sejamos tolos, entendeu? Uma criança não pensa, será se eu sou menino? Será se eu sou menina? Isso, uma criança não pensa isso. Mas lógico, se houver um incentivo, e o que muito me deixa triste, que esse incentivo é do nosso governo, entendeu? Se incentivar a criança a pensar, lógico que ela vai pensar. Lógico, se você quer tirar a pureza das crianças, né, ela vai perder essa pureza natural. E você, pai e mãe, será cobrado diante de Deus se deixar que esses conteúdos cheguem às suas crianças. Vocês, professores, também. Nós devemos ser contra e somos sim. Se somos taxados de fundamentalistas, problema, entendeu? Mas nós estamos fundamentados na verdade daquilo que nosso Senhor nos ensinou, nos valores cristãos, na ética cristã. Então nós não podemos aceitar essas coisas. E precisamos lutar contra. Você, católico, convido você a tomar uma maior consciência. Veja os projetos de leis que estão sendo aprovados em nosso país. Que vergonha está sendo. Que democracia que nós estamos exercendo. Nenhuma. Onde uma minoria prevalece sobre a maioria. Onde uma minoria, né, que tem direito de fazer passeatas, protestos, tudo, e nós devemos ficar calados, engolir isso tudo. Agora nós não podemos fazer nada. E quando queremos fazer algo, falar, conscientizar os nossos cristãos, o nosso povo do que está acontecendo, somos taxados de fundamentalistas, homofóbicos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para vocês tomarem conhecimento, nós cristãos somos contra toda e qualquer violência, a quem quer que seja, a gay, a hétero, a mulher, ao homem, a criança. Nós somos contra a violência, contra. E você nunca vai achar um cristão a favor de violência, a quem quer que seja. Agora, nós não vamos ser a favor de uma minoria que quer implantar em nosso país a dessacralidade
que quer implantar a promiscuidade em nosso país. Isso nós não vamos ser a favor e nunca seremos. E eu vou mostrar para vocês, num pequeno vídeo, que esse jornalista teve a coragem, né, de fazer esses cálculos e provar que não há em nosso país essa homofobia como querem colocar em nossas cabeças para implantar leis absurdas em nosso país, contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Óbvia no Brasil contra o movimento gay e contra o homossexual. Eu vou fazer a contestação tranquilamente, porque é normal isso daí. O normal não a violência, tá? Eu estou dizendo o contexto todo. O argumento do jornalista do Roldão Arruda de que os crimes em que envolvem homossexuais não andam, a investigação não anda. Não anda a investigação de crime algum no Brasil. A média de elucidação de casos de homicídios no Paraná é de apenas 7%. Seja de homossexual, heterossexual, médico, pedreiro, pipoqueiro. É apenas 7% no geral. O grupo gay da Bahia, aquele que é presidido pelo Luiz Motti, faz esse levantamento do assassinato de homossexuais desde os anos 70, então ele acaba sendo a referência. Não se preocupa em fazer. Acaba sendo a referência. Enfim, ele faz conforme os critérios dele. Se em 2011, eu peguei os números de 2011, foram mortos, como a Ruth já colocou, 266 homossexuais no Brasil, né? O próprio grupo gay, os movimentos gays e alguns estudos acadêmicos colocam que a população gay no Brasil chega de 10% do geral. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, aproximadamente, então seriam 19 milhões de homossexuais no Brasil. Dentro desse universo, 266 foram assassinados. No Brasil geral, de 190 milhões, em 2011, aconteceram 43.900 assassinatos. Os assassinatos de gays representam 0,6 desse total. O resto seria heterossexual, seria sei lá o quê, mas é uma imensa maioria, não é? Se a média geral fosse aplicada para os homossexuais, deveriam ter sido assassinados no Brasil 4.390 homossexuais. E não, foram assassinados 266. Não devia ter sido assassinado nenhum, mas é uma média infinitamente menor. Aplicando a técnica estatística da ONU, que faz a média de homicídios, né, a relação homicídios pela população, no Brasil há 22,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Dentro do universo gay, esse número cai para apenas 1,4 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que, interpretando as estatísticas do próprio movimento gay, ser gay no Brasil reduz em 16 vezes a possibilidade de você ser assassinado, fazendo essa interpretação do que eles colocam. E aqui alguém pelo Facebook me mandou isso. A novidade da União Europeia. Livros que exibem imagens da família tradicional, pai, mãe e filhos, devem ser proibidos, porque induzem a preconceito. Então, quer dizer, a imagem de uma família não pode mais ser exibida em público. Você pensa que é brincadeira, vocês vão rir e falar, mas isso é estupidez demais. Meu filho, essa é estupidez brutal, como foi imposta ao mundo por Stalin, por Hitler, por Mao Tse Tung. Todos estes inventaram coisas absolutamente estúpidas. Então, que num primeiro momento podiam até produzir risada, produzir riso. Mas que quando levados à prática se tornam uma coisa de uma violência monstruosa, brutal e ilimitada. Isso significa, ao mesmo tempo que a União Europeia faz isso, a ONU está propondo a criminalização universal da homofobia. Ora, nós sabemos que homofobia é a palavra mais indefinida que existe. Quer dizer, se você, por exemplo, tem um acesso de fúria, você bate num sujeito gay na rua, é homofobia. Se você faz uma piadinha a respeito dele, é homofobia. E se você diz, não, casamento entre homem e mulher, é também homofobia, tudo no mesmo nível. Ou seja, qualquer coisa pode ser homofobia, desde que desagrade a elite gaysista. Tá certo? E se isso é criminalizado em escala mundial, o que acontece? Acontece que até você exibir uma fotografia de família se torna crime de homofobia. Entenderam? Nós estamos na mão de loucos, tarados, psicopatas. Gente perigosíssima. E você querer lutar com eles. Quantas pessoas não se tocarem da gravidade do que está acontecendo? É uma gravidade, assim, eu acho que maior
do que aquilo que aconteceu nos anos 30, quando houve a ascensão das duas grandes ditaduras, ditadura de Stalin na Rússia e de Hitler na Alemanha, né, onde sempre havia, evidentemente, as pessoas que vinham com um discurso calmante. Não, eles estão falando isso só para assustar, mas eles não vão fazer nada disso. Fizeram, meu Deus do céu. Quer dizer, o total de vítimas dessa gente sobe a 200 milhões. Não é para brincar com isso. E esse pessoal que está na ONU, na União Europeia, esse é a mesmíssima mentalidade do iluminado, que diz, nós temos a fórmula correta para o mundo e todo mundo vai ter que dançar conforme a nossa música. É? E aqueles que não, vamos dizer, que não aceitarem, simplesmente nós temos os instrumentos legais, nós os processamos e pomos na cadeia. É? Quer dizer, eles estão juntando na mão meios de poder para colocar na cadeia quem eles quiserem. Quer dizer, o que eles estão fazendo não é assim, eles não estão falando mal da homofobia, não, eles querem criminalizá-la, definindo-a como qualquer conduta que desagrade a elite gay ou que desagrade esta elite globalista. Até mostrar uma simples fotografia de família, meu Deus do céu. É? E vocês ainda esperam ter um diálogo com essa gente? Não. Ou seja, é preciso conscientizar-se da medida certa do que está acontecendo. E não é questão de você, agora vamos radicalizar. Não adianta radicalizar. Olha, moderado e radical são apenas distinções quantitativas. Uma coisa é menos, outra coisa é mais. Mas não se trata de fazer mais ou menos a mesma coisa. Trata-se de fazer outra coisa. É? E a primeira coisa que nós temos que fazer é deslegitimar completamente essas políticas. Não aceitar que elas existam.